Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos continuar com os nossos estudos sobre a ação penal, tá certo? A gente está num ritmo um pouquinho acelerado, eu sei, mas é porque eu acabei de pegar a turma de vocês e a gente tem pouquíssimo tempo até a primeira prova e o primeiro trabalho. Inclusive, eu não tive condições de passar trabalho para vocês ainda porque a gente não tinha conteúdo, né? Então, eu queria ter passado esse trabalho com antecedência, mas como eu peguei a disciplina de vocês de última hora e ao mesmo tempo as provas também foram marcadas bem para cima, eu não tinha como passar um trabalho sem a gente ter tido as aulas suficientes para isso, tá certo? Mas assim, não se preocupem, porque a gente vai ver agora as classificações das ações penais, né? Acredito que na próxima aula da semana que vem a gente consiga finalizar. E logo em seguida a gente começa com jurisdição e competência, que é o conteúdo que provavelmente vai ser o do trabalho de vocês, tá certo? Então, ao que me consta, acredito que a prova de vocês vai até o final de ações penais, tá? Pelo menos por enquanto, de acordo com o calendário. Se a gente conseguir terminar, e aí eu me comprometo a tentar fazer isso, e em paralelo a isso, vou passar um trabalho para vocês já do próximo assunto, que seria de jurisdição e competência, que é um assunto muito importante, né? Que já era para vocês terem visto, mas que por alguma série de fatores acredito que não foi possível, né? Vocês estavam acompanhando a disciplina com o professor Biratã. Eu não sei como se deram as aulas dele, mas ele só conseguiu finalizar com vocês até inquérito policial, que é basicamente o primeiro conteúdo da cadeira. Então, para depois de inquérito vem a ação penal e aí viria a jurisdição e competência, certo? Mas a gente vai tentar ver esses dois assuntos com calma, assim, dentro do possível, né? Bom, sem mais delongas, vamos continuar com esse nosso assunto de ação penal. Ontem a gente começou a ver, né? Ontem a gente viu, né, o aspecto da justa causa, que às vezes é compreendida como uma condição da ação, às vezes é compreendido como laxo mínimo probatório. Mas o fato é que na prática é um requisito essencial para que a ação penal seja instaurada, né? Como a gente discutiu ontem. E aí a gente já viu também, eu já comentei isso com vocês e provavelmente muitos de vocês já sabem, que existem vários tipos de ação penal, né? Existem ações penais que são públicas e existem ações penais que são privadas. E aí, dentro das ações penais públicas, a gente tem duas subespécies, que é a ação penal pública condicionada, representação, e a ação pública incondicionada, que seria a regra geral. Então, vamos explorar cada uma delas hoje, tá? Então vamos lá. As ações penais subdividem-se em classificações importantes, não apenas da perspectiva doutrinária, como também na prática, uma vez que cada espécie de ação possui características próprias. Então, o que a gente está vendo aqui? Que cada espécie, que essa classificação entre ação pública incondicionada, condicionada à representação e privada, ela não é uma mera classificação doutrinária, sabe? Ela não é uma mera classificação feita da perspectiva da ciência do direito, né? Ou do processo penal em si, do âmbito doutrinário. É uma divisão que acontece, é uma divisão que acontece na prática também. É uma classificação que tem efeitos práticos, porque cada espécie de ação diferente tem o seu próprio protocolo. A gente vai ver que cada espécie de ação diferente é feita de uma forma, né? Ou tem ritos que diferem uma das outras, e são ritos que acontecem na prática, tá? Então, não é uma mera diferenciação doutrinária, é uma coisa que realmente existe e tem impactos no processo penal. Então, por possuírem características próprias, cada uma delas possui peculiaridades também processuais, né? Que variam de acordo com cada espécie. Vejamos a seguir quais são os tipos de ação penal existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós temos aqui, gente, ação penal, né, em preto, e aí a ação penal subdivide-se em pública e privada, aqui em azul. Já a pública, mais uma vez, se subdivide-se biparte, né, em incondicionada e condicionada, tá? Professora, como assim condicionada ou condicionada? A gente vai ver isso com calma. Mas, assim, em gerais, para vocês já terem uma noção preliminar, na ação pública condicionada, ela está condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Então, é uma ação pública, ou seja, o titular dessa ação vai ser o Ministério Público, tá? Quem vai promover essa ação, quem vai acionar o juízo para que ocorra esse processo é o Ministério Público. Mas ele não vai fazer isso de ofício.
Ele vai ser provocado a fazer isso. E por que ele seria provocado? Ele seria provocado ou pelo ofendido, mediante uma representação feita por esse ofendido, ou pelo ministro da Justiça, em casos bem específicos, né? Através de uma requisição feita por essa autoridade, tá? A ação penal privada, por outro lado, é uma ação penal que, como o próprio nome sugere, não seria promovida pelo Ministério Público, seria promovido por um particular interessado, tá? E aí a gente vai explicar direitinho quais seriam esses casos, mas eu já posso adiantar preliminarmente para vocês que alguns crimes se processam dessa forma. Os mais clássicos, né, que tem até um rito próprio, são os crimes contra a honra. Então, vejam, não faria sentido, né, da perspectiva do direito público, não é, que o Ministério Público, de ofício, sem nenhum tipo de provocação, né, ou mesmo tendo sido provocado, atuasse num caso, por exemplo, de injúria. Entendem? Vejam, uma pessoa ofendeu a outra, né? Não foi uma falsa imputação de crime, nem foi uma difamação, mas foi uma ofensa, né? Digamos, a pessoa chamou a outra de feia e horrorosa e que detesta aquela pessoa. E aí a pessoa se ofendeu. Essa pessoa que se ofendeu teria o direito, não é, de entrar com ação penal privada por injúria. O Ministério Público tem algum interesse nisso? Existe algum interesse público direto nisso? Não existe, né? Inclusive porque, vejam, se o Ministério Público fosse obrigado a atuar a cada vez que uma pessoa xingasse a outra, o Ministério Público ia ser afogado em demanda, assim como o Judiciário, entende? Porque nem todas as injúrias são cometidas na prática, não é? São processadas pelo juiz ou pela vara criminal, não é? A pessoa tem que ir atrás disso mediante uma queixa-crime. Então, vejam, é um direito do particular entrar ou não com essa ação. Ele pode dispor disso, tá? Nos casos, isso seriam as ações privadas, dando esse exemplo. Nos casos das ações públicas, são crimes que têm um interesse público mais evidente. Um crime de homicídio, não é? Um crime de latrocínio, um crime de estelionato. São crimes que têm um interesse público um pouco mais evidente, não é verdade? Então, nesses crimes, a ação seria pública. E aí a gente vai ver, tá? Que crimes seriam de ação incondicionada e que crimes seriam de ação condicionada. Eu pretendo fazer isso com vocês na nossa próxima aula. Vou pedir que vocês se preparem na próxima aula, que vocês peguem o vademecum de vocês, porque a gente vai marcar no vademecum de vocês todos os crimes condicionados, tá certo? Todos os crimes públicos de ação pública condicionada, porque aí vocês já ficam sabendo, tá? Via de regra, vem lá dizendo, mas já ajuda para vocês, inclusive para estudar para o OAB, se for o caso. Vocês podem colocar um asteriscozinho de grafite, que não tem problema nenhum, tá certo? Mas, enfim, vamos continuar. Esta é a classificação geral das ações penais. A gente tem ação penal pública e ação penal privada. Dentro da pública, a gente tem a incondicionada e a condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça, tá certo? Então, destarte, temos que as ações penais, primeiramente, se dividem em ações penais privadas e públicas, né? As ações penais públicas, por sua vez, bipartem-se em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Vamos analisar cada uma destas, começando pelas duas espécies de ações penais públicas. Então, pessoal, vamos deixar a ação privada por último, tá? Vamos primeiro entender qual é a regra, para depois entender quais seriam os casos excepcionais, tá certo? Então, vamos lá. A ação penal pública é uma espécie de ação penal que depende de iniciativa do Ministério Público. Ela sempre, impreterivelmente, se inicia por meio da denúncia, tá? Por parte do Ministério Público, que é a peça inicial do processo. Em outras palavras, a ação pública, qualquer que seja ela, depende da iniciativa do Ministério Público e é a forma mais comum de ação penal, tá? Então, se a gente fala que tem uma ação penal pública, essa ação penal se inicia com a peça processual chamada denúncia, tá certo? A petição do Ministério Público que se chama denúncia. Professora, eu li uma vez que existe a possibilidade do ofendido particular entrar com ação penal quando o Ministério Público é omisso. Existe essa possibilidade e a gente vai estudar ela em ação penal privada, porque essa ação penal privada específica se chama ação penal privada subsidiária da pública, tá certo? Mas vamos deixar isso para o próximo momento, que será quando a gente
for estudar ação penal privada, tá? Por enquanto, vamos focar na pública. Então, a ação penal pública possui esse nome justamente porque foi o veículo que o legislador escolheu para processar os crimes que possuem interesse público mais pungente, tá? Então, esses crimes clássicos, como homicídio, roubo, furto, estelionato, entre todos os outros, né? Eles são processados por ação penal pública, tá certo? A privada é uma ação excepcional, ok? Ainda sobre a ação penal pública lato sensu, né? O artigo 257, inciso 1º do Código de Processo Penal preconiza que toda ação penal pública é promovida de forma privativa pelo Ministério Público, ou seja, o único titular da ação penal pública, seja ela condicionada, seja ela incondicionada, é o MP, tá certo? Vejamos o que determina esse dispositivo. Olha aí temos. Ao Ministério Público cabe, 2 pontos. Inciso 1º, promover privativamente, né? Aqui vamos até grifar, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida nesse código. E aí o inciso 2º, fiscalizar a execução da lei. Então, pessoal, é isso. Ao Ministério Público cabe de maneira privativa, exclusiva, tá certo? A ação penal pública. Então, ele é o titular dessa ação penal pública. O artigo 257, inciso 1º do Código de Processo Penal vale, portanto, para os 2 tipos de ações penais públicas, a condicionada e a incondicionada. Então, vejam, na redação do 257.1, não existe assim, o Ministério Público, cabe ao Ministério Público privativamente a ação penal pública incondicionada ou a ação penal pública condicionada, não importa. Nas 2 espécies de ação penal pública, tá certo? O titular essencial é o Ministério Público. Então, já no artigo 24 do mesmo diploma legal, estabelece a forma de atuação privativa do Ministério Público nas ações penais públicas que, como vimos, podem ser condicionadas ou incondicionadas. Vejamos o caput. Então, pessoal, basicamente, né? Do artigo 257, inciso 1º, emana o comando de que o Ministério Público é titular privativo de qualquer tipo de ação penal pública. Ponto. Aí, já o artigo 24, ele diferencia o que será ação penal pública condicionada de incondicionada. Então, vamos observar o que nos fala o caput do 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Ok, até aí. Mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Por exemplo, no caso, se for uma pessoa menor de idade, né? Pode ser o representante daquela pessoa ofendida. Ou seja, o que é que esse 24 está falando para a gente? O 24 está dizendo para a gente que, até aqui, né? A ação penal pública será promovida por denúncia do Ministério Público. Ponto. Essa é a ação pública incondicionada, tá? Vai ser promovida por denúncia pelo Ministério Público, de ofício mesmo. Ela só dependerá de requisição, essa atuação do Ministério Público, né? Para fazer a denúncia, essa denúncia, ela só dependerá... Ai, Jesus, ficou péssima aqui a circulada, né? Perdão. Bom, a denúncia... Esse dependerá se refere à denúncia, tá, pessoal? Então, a denúncia dependerá quando a lei o exigir de requisição do Ministério da Justiça ou de representação do ofendido. Ou seja, quando a lei não exige, a denúncia não depende disso. Mas quando a lei exige, a denúncia depende de requisição ou representação. Compreendem? Então, vejam, se está lá no artigo da lei, né? No artigo que tipifica a conduta, qualquer artigo ele que seja, que aquele crime ou aquele título, aquele capítulo do Código Penal em que estão aqueles determinados crimes, sejam eles crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio ou qualquer que sejam, né? Se não tiver nenhum dispositivo que fale, os crimes deste título serão processados mediante representação do ofendido, se não tiver nada disso, significa o quê? Que aquele crime é de ação pública incondicionada, ou seja, que o Ministério Público, assim que tiver ciência do ocorrido e que for assim repassado, né, o inquérito policial, ele já pode de ofício fazer a sua denúncia,
tá bom? Ou seja, a regra é que a ação pública seja incondicionada, tá? Tirando essa regra, há a exceção de que, quando a lei exigir, o Ministério Público só vai poder denunciar se receber uma representação do ofendido. Ou no caso, uma requisição do Ministro da Justiça, dependendo da situação, tá? Que a gente vai ver também. Ou seja, gente, a regra geral é que a ação penal pública ela é sempre incondicionada. Em alguns casos específicos, quando a lei o exigir, a denúncia ela vai depender da representação do ofendido ou da requisição do Ministro da Justiça, mas apenas nesses casos específicos. Quando a lei não determina assim, a gente entende que a ação é pública incondicionada. A ação pública incondicionada seria a regra, né? Então, o que podemos aprender com esse caput? Primeiramente, que a peça que inaugura qualquer ação penal pública, ou seja, a petição inicial, entre aspas, né, da ação penal pública, será sempre a denúncia, tá certo? Denúncia, como eu falei na aula passada. A denúncia não é qualquer denúncia, né? Não é você chegar e fazer uma denúncia no sentido da língua portuguesa de denunciar alguma coisa, seja na delegacia, seja lá no escritório do promotor, não é isso. A denúncia é uma peça processual que se chama denúncia, tá? E essa denúncia, enquanto peça processual, é como se fosse, eu coloquei entre aspas porque é como se fosse, não é, né? A petição inicial da ação penal pública, tá? É a primeira petição, é a peça que inaugura o processo, tá bom? Então, e quem possui legitimidade ativa para apresentar a peça processual chamada denúncia? O Ministério Público de maneira privativa, ou seja, apenas ele, é uma exclusividade dele, tá certo? O final do caput também nos diz que, em determinados casos, a denúncia, que continua sendo privativa do MP, dependerá de requerimento do Ministro da Justiça ou ainda de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo ou representá-la no caso, tá bom? Então, tranquilo até aí, né? O final do caput se refere às ações penais públicas condicionadas à representação, que estudaremos mais adiante nessa aula. A requisição do Ministro da Justiça, como veremos, é um ato de natureza política, através do qual o Ministro da Justiça autoriza a propositura de ação penal por parte do Ministério Público em determinados delitos. Então, vejam, existem determinados delitos que têm uma natureza pública mais pungente, têm uma natureza pública um pouco mais delicada. Então, a essa denúncia sobre esse crime cabe o tato, né, ou o crivo, a chancela do Ministro da Justiça. Então, o Ministério Público ele vai aguardar, tá certo? Ele não vai atuar, ele vai esperar ser provocado pelo Ministro da Justiça, e aí apenas após essa provocação é que ele vai fazer a sua denúncia, tá? Então, nesse caso, seria uma ação pública, continua sendo uma ação pública, mas ela é condicionada. Nesse caso aqui, ao requerimento do Ministro da Justiça, a essa requisição. Se fosse um crime que não fosse do interesse do Ministério da Justiça, se fosse um crime um pouco mais comum, por exemplo, o crime de injúria racial, né? Vocês sabem que o crime de injúria racial é diferente do crime de racismo. O crime de racismo seria, por exemplo, você impedir uma pessoa de entrar no elevador porque ela é negra. Isso seria racismo. O crime de injúria racial é você ofender uma pessoa usando das características dela de maneira pejorativa pelo fato dela ser negra, pelo fato dela ser índia, pelo fato dela ser chinesa, pelo fato dela ser de uma outra etnia ou de uma outra raça social, no caso, tá certo? Então, o crime de injúria racial, especificamente, é um crime condicionado à representação do ofendido. Ou seja, se houve um caso de injúria racial, porque, veja, no caso de injúria comum, é um crime privado, não é? É um crime de natureza privada. A gente acabou de falar isso no começo da aula. Mas a injúria racial tem o elemento do racismo. Por ter o elemento do racismo, ela torna-se pertinente para a sociedade. Mas ainda assim, o legislador deixou a cargo da pessoa ofendida querer levar isso adiante ou não. Porque muitas vezes a pessoa não quer. A pessoa está com vergonha, a pessoa se sente humilhada, a pessoa, não sei, de alguma forma vai se sentir exposta por aquele processo, entende? Então, fica a cargo da pessoa, no caso o ofendido, dizer se quer ou não ser representado. Se ele falar, fizer a requisição, né? Essa requisição foi entregue ao Ministério Público, o Ministério Público tem o dever público de atuar com a titular da ação em defesa, né, desse ofendido, tá certo? Então, vejam,
existe essa diferençazinha, né? Nas ações condicionadas pode ter a possibilidade tanto de ser condicionada à representação do ofendido quanto à requisição do ministro da Justiça, dependendo da natureza do crime, tá certo? Quando a gente for estudar esse tipo de ação penal pública mais especificamente, as coisas vão ficar um pouco mais claras na mente de vocês. Mas eu espero que vocês estejam entendendo até aqui. Não é difícil não, é tranquilo. Então, vamos voltar aqui, né? A requisição do ministro da Justiça, como veremos, é uma natureza política, ok? Pronto, isso aqui a gente já viu. Então, já a representação do ofendido pode ser feita na própria delegacia, quando a parte interessada se manifesta no sentido de desejar a representação do parque para processar aquela situação supostamente delituosa. Então, veja, no caso de crime de requisição, condicionada à requisição do ministro da Justiça, o Ministério Público está lá na dele, e aí a requisição do ministro da Justiça vai ser remetida ao Ministério Público para só depois o Ministério Público atuar e promover e oferecer a sua denúncia. No caso dos crimes condicionados à representação do ofendido, via de regra, essa representação já é feita, já é apurada durante o próprio inquérito policial, tá? Que a pessoa vai lá, ela primeiro vai fazer o boletim de ocorrência, aí ela vai depor, vai falar com o escrivão, né? Então, durante todos esses atos, vai ter um momento específico em que a autoridade policial vai perguntar para ela: você tem um desejo de levar isso adiante? Você tem um desejo de ser representado pelo Ministério Público? Tá? E aí, se a pessoa manifestar o desejo de comparecer aos atos do inquérito policial, for lá e disser que realmente quer, o Ministério Público vai lá e atua, tá certo? Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso quando a gente for estudar especificamente a ação penal pública condicionada. Vamos começar, então, pela incondicionada, porque a incondicionada, como a gente viu, ela é a regra, né? E é a primeira coisa que está escrita aqui nesse slide. A ação penal pública incondicionada é a regra do processo penal. Em outras palavras, a maioria dos crimes são processados e julgados por intermédio de uma ação pública incondicionada, tá? Nessa espécie de ação penal pública, o Ministério Público faz uso de suas atribuições para processar indivíduo ou indivíduos, né, que teriam cometido um crime independente de manifestação ou provocação do interessado ou ofendido. Ou seja, vamos dar um exemplo concreto, pessoal. Houve um homicídio, tá? A materialidade delitiva está lá. Aí rolou o inquérito policial todo, o inquérito policial chegou nas mãos do promotor responsável pelo caso. E aí o promotor responsável pelo caso, ele não precisa ficar esperando a vítima ou os parentes, inclusive porque a vítima, nesse caso, se for um homicídio consumado, não vai ter como se representar. Ela acabou de falecer, né? Então, ele não vai precisar ficar esperando os parentes da vítima se manifestarem, nem ninguém. Ele, de ofício, né, no uso das suas atribuições, ele deve fazer a denúncia, ele deve oferecer a denúncia, tá? Se houverem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ele deve oferecer a denúncia, bem como as outras condições da ação, né? Então, assim, faz parte da missão, né, ou do trabalho do promotor oferecer denúncia de crimes, tá? Então, a regra é que a ação penal pública ela é incondicionada. O Ministério Público atua de ofício, ele não precisa esperar ninguém para fazer nada, tá? Ele está imbuído desse poder, tá certo? Então, nesta espécie de ação penal pública, o Ministério Público faz uso de suas atribuições para processar os indivíduos que teriam cometido crimes, independente de manifestação ou provocação do interessado ou ofendido, tá? Ou seja, o Ministério Público não precisa ser provocado para atuar. Ele deve fazer isso de ofício, caso haja fumus comissi delicti e as demais condições da ação. Fumus comissi delicti, pessoal, vocês lembram, né? Materialidade delitiva mais indício suficiente de autoria. E esses formam a justa causa que a gente viu ontem. Continuando aqui com a nossa ação penal pública incondicionada. No nosso ordenamento jurídico, a ação penal pública incondicionada está precisa no caput, está prescrita. Eu acho que eu escrevi precisa, mas eu queria escrever prescrita aqui, né? No caput do artigo 100 do Código Penal, tá? Em sua primeira parte, bem como igualmente na primeira parte do seu primeiro parágrafo. Vamos analisar? Então, tá aqui, gente, eu coloquei para vocês o artigo 100 do Código Penal. A primeira parte diz: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, a ação penal é pública, ponto. Regra geral, a ação penal é pública, ponto. Salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido, ou seja, a exceção é a ação privada, já começa daí. A nossa regra é que a ação penal seja sempre pública, tá? A ação penal privada, ela é a exceção. Então, vamos para a primeira parte do parágrafo 1º. A ação penal pública é promovida pelo Ministério Público.
Ponto. Dependendo quando a lei o exigir, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. É mais ou menos o que a gente viu, né? O mesmo artigo, assim, praticamente a mesma coisa do que a gente viu lá do 24 do CPP, não é? Até a escrita é idêntica. Então, gente, o que esse artigo diz pra gente? Em primeiro lugar, que a regra geral é que a ação seja pública. E, em segundo lugar, que essa ação penal pública, ela é incondicionada, ela não precisa esperar a requisição do ministro da Justiça, nem a representação do ofendido para acontecer, entende? Basta que o Ministério Público tenha todos os elementos necessários que ele já deve oferecer essa denúncia, tá? Essa é a regra. Então, a regra é a ação penal pública incondicionada. Em casos excepcionais, teremos ação pública condicionada à representação. E em casos mais excepcionais ainda, teremos ação pública privada. Tá certo? Então, este tipo de ação é a mais comum, sendo a regra geral das ações penais. Se o Código Penal ou outra lei não especificar qual seria a ação penal aplicável, significa que aquele crime se processa por ação penal pública incondicionada. Então, pessoal, se não tiver expresso na lei, né? Se não tiver um artigo que diga todos os crimes desse capítulo se processam por ação privada, né? Ou se não tiver no próprio caput do artigo dizendo que o crime se processa por intermédio de representação do ofendido. Se não tiver nada disso, nenhum desses adendos, é pública e incondicionada, tá? Essa é a nossa regra do ordenamento jurídico. Então, agora a gente vai entender um pouco mais quais são os princípios da ação pública incondicionada, tá? Eu coloquei aqui para vocês 5 princípios. Vocês vão encontrar eles quando vocês forem estudar pelos manuais de vocês, tá certo? Eu só coloquei um asteriscozinho aqui no princípio da indivisibilidade e a gente já vai ver o porquê. Existe uma diferença na jurisprudência que vale a pena a gente analisar, tá? Mas, em regra, seriam esses 5, são os que estão consolidados na doutrina, tá? Então, vamos a eles. Seria, primeiramente, o princípio da oficialidade, o da indisponibilidade, o da legalidade ou obrigatoriedade, vocês podem encontrar com os dois nomes, o da indivisibilidade, né, que é esse que tem um asteriscozinho, ou o da personalidade da pena, intranscendência e pessoalidade. É a mesma coisa, vocês vão encontrar, são sinônimos, tá? Vocês podem encontrar na literatura doutrinária referências aos 3 termos, tá certo? E esses 3 termos significam basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, vamos ao primeiro dos nossos princípios, que seria o princípio da oficialidade. Esse nome oficialidade, o que ele remete a gente? Ele remete o quê? A coisas oficiais ou a coisas que são feitas de ofício, não é? Então, vamos lá. Sabemos que sempre que um delito é cometido, surge a pretensão punitiva do Estado, que será levada a juízo por intermédio da ação penal. A gente já estudou lá no comecinho das nossas aulas, quando eu comecei com a turma de vocês, que essa pretensão punitiva do Estado ela é um conceito abstrato, né? Não significa dizer por pretensão punitiva que o Estado ele deve ter o dever de punir, porque a gente tem o princípio da presunção de inocência, né? Mas existe abstratamente essa construção jurídica de que exige uma pretensão punitiva do Estado toda vez que um delito é cometido. Ainda que a gente saiba que existe um elemento da subnotificação, não é? Ou como o professor Juarez Cirino dos Santos chama, as cifras ocultas, né? Enfim, então existe, quando surge esse delito, sempre que há um delito no mundo dos fatos, surge em abstrato essa pretensão punitiva do Estado, em tese, né, pessoal? Então, nos casos de ação pública incondicionada, o titular da ação é o Ministério Público, como a gente acabou de ver. Ele é que tem o poder privativo de atuar no polo da acusação, né? Ou seja, com a legitimidade ativa nessa ação penal pública, que no caso é incondicionada, tá certo? Então, ele é o titular da ação na condição de representante do Estado, tá? Ou seja, ele representa o Estado, ele representa a pretensão punitiva do Estado. Tá? Ele não é o dono da pretensão punitiva. A pretensão punitiva não é do Ministério Público. O Ministério Público é um mero representante. A pretensão punitiva, esse conceito abstrato, é do Estado, tá? Então, o Ministério Público ele é o titular da ação e ele atua representando o Estado e a pretensão punitiva do Estado, tá certo? Então, como o Estado tem o dever jurídico de reintegrar a ordem jurídica abalada com o crime, né? Isso aí é uma construção doutrinária, pessoal. É isso que fundamenta as bases da ação penal, é o que justifica
a existência de ações penais é esse construto jurídico de que o Estado deveria ter, ou enfim, ele tem, em tese, esse dever jurídico de reintegrar a ordem quando um crime acontece e a abala, tá? Então, o Ministério Público ele tem o dever de promover a ação penal de ofício. Daí emerge o princípio da oficialidade. Então, a gente pode tirar o quê? Que a ação penal pública se rege pelo princípio da oficialidade, a ação penal pública incondicionada se rege pelo princípio da oficialidade, porque isso é um dever do Ministério Público de atuar de ofício. Tá certo? Então, o processo penal ele não pode ser iniciado nem de maneira oficiosa e nem o Ministério Público tem que ficar aguardando ser provocado para agir. O dever dele é que ele haja. Ele existe para isso. Tá? Inclusive, assim, o Ministério Público ele se coloca muito nessa posição de fiscalizar a lei, de ser o fiscal da lei, mas na prática, a atuação dos promotores é muito mais no sentido de manter a ordem, né, do que de fiscalizar a lei. Então, quando a gente pensa promotor de justiça, procurador de justiça, a gente sempre pensa, via de regra, no tribunal ou numa parte acusatória, não é? Porque é um dever do Ministério Público de ofício atuar nesses casos, tá certo? Então, a ação ela deve ser processada de maneira oficial e de ofício pelo órgão do Estado responsável por essa, qual seja o parquet, tá bom? Então, o parquet, ou seja, Ministério Público, parquet e Ministério Público, acho que vocês já sabem disso, são sinônimos, tá, pessoal? Então, o parquet ou Ministério Público, ele tem esse dever precípio, né, de atuar nas ações penais públicas incondicionadas sem qualquer provocação. Ele não precisa esperar por ninguém. É o dever dele de ofício fazer isso, tá certo? Então, vamos para o nosso próximo slide. O nosso segundo princípio, que é o princípio da indisponibilidade. O Ministério Público tem o dever de promover a ação penal pública incondicionada, mas isso não significa dizer que a ação pertence ao Ministério Público, tá? O dever de agir do Ministério Público deriva da pretensão punitiva do Estado. Deste modo, ainda que o parquet seja o titular da ação penal pública incondicionada, na condição de representante da pretensão punitiva estatal, este não pode desistir da ação quando esta já está em curso, fazendo, por exemplo, um acordo, a menos que isso seja expressamente permitido pela lei. Então, o que o princípio da indisponibilidade fala para a gente? Que a ação penal pública incondicionada ela é indisponível. Indisponível de que sentido? O Ministério Público ele não pode dispor dela. Ele não pode decidir simplesmente parar no meio do processo e dizer não quero mais atuar nesse caso. Cansei. Ele não pode fazer isso. Uma vez que a ação se inicia, né, o Ministério Público ele não pode simplesmente encerrar ou abandonar a ação. Ele pode até pedir uma absolvição, até seria um caso inusitado, mas pode acontecer. Eu, por exemplo, quando estagiava no júri, quando eu era da graduação, assim como vocês, eu passei um período da minha vida que eu estagiava no júri. E eu estagiava justamente no Ministério Público. Então, eu estagiava na promotoria do júri da capital aqui do Recife, certo? E aí, eu estagiava junto da 4ª vara do júri, que eu não sei se vocês já vieram aqui no Recife, com certeza já vieram, né? Mas não sei se vocês já foram lá nessa parte. Ficava ali no Tribunal Tomás de Aquino. É um tribunal que fica na frente do rio Capibaribe, já quando ele encontra o mar, perto do Recife Antigo. Ficava de frente para o rio, bem pertinho do Recife Antigo mesmo, do lado do Cais Santa Rita. Então, o júri ficava lá. E teve um caso que a gente pegou, o meu promotor pegou, que era um caso de uma senhora, que ela tinha uma filha, e era uma filhinha pequena, na verdade. É um caso horroroso, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês só para vocês verem que foi realmente uma condição inusitada. Ela tinha uma filhinha pequena. E aí o que acontece? Desde quando essa senhora era criança, ela era abusada pelo pai dela. A gente sabe que, infelizmente, ainda isso acontece muito, né? As pessoas se aproveitam de crianças, sobretudo de meninas. Então, o pai dela se aproveitava dela desde criança. Ela não tinha mãe. Então, ela foi criada por esse monstro, né? Durante a vida toda. E ela engravidou do próprio pai e teve essa filhinha. Então, a filhinha dela era irmã e filha dela ao mesmo tempo, como se fosse, né? Mas ela cuidou como filha, lógico, e deu muito amor a essa criança. Mas aí, quando a criança estava alcançando uma certa idadezinha, e ainda era criança, ela percebeu que o pai estava querendo começar a abusar da menina também. Então, vejam,
ela se viu numa posição impossível, né? Uma posição absurda, de uma maneira que a gente não consegue nem pensar. De tão insuportável que deve ter sido. E aí, o que ela tentou fazer? Ela tentou fugir da casa, mas ela não conseguiu. Ela tentou várias vezes fugir da casa da menina e ela não conseguiu. E, ao mesmo tempo, ela não tinha coragem de matar o pai, né? Por mais que ele fizesse todas essas barbaridades com ela, ela tinha medo dele, tinha medo que ela não conseguisse, ele machucasse ela e a menina ficasse sozinha com ele, ou que ele machucasse a menina, alguma coisa desse sentido. Então, ela juntou algum dinheiro que ela conseguiu e contratou um pessoal para fazer isso por ela. Contratou uns matadores de aluguel e aí eles foram lá e deram cabo da vida daquele sujeito, né? Daquele infeliz. E aí, o que aconteceu? Bom, um homicídio ocorreu. Havia materialidade delitiva e houve indício suficiente de autoria. Logo, o Ministério Público teve que oferecer denúncia. Certo? Porque, como a gente viu, a ação penal pública incondicionada, ela é indisponível. Tá? E a ação pública incondicionada, ela se rege pelo princípio da oficialidade, ou seja, o Ministério Público ele tem que atuar de ofício. Não é opcional. Ele tem que atuar. Se existem as condições, ele deve atuar. Tá? Por mais que seja um caso em que você até se solidarize com a pessoa, como nesse caso específico, tem que abrir a ação. É obrigatório. É basicamente isso. Tem que abrir de ofício e é indisponível uma vez que abre. Então, abriu-se a ação penal. E aí, passou-se a primeira fase. E quando chegou no final da primeira fase, o meu promotor, ele pediu, porque vocês sabem que o procedimento do júri ele é bifásico. Ele se divide, né? Tem um primeiro juízo, que é o juízo da pronúncia. Então, o juiz ele vai analisar as provas e se ele achar que existe todas as condições da ação realmente estão presentes, existe justa causa, existe tudo isso, existe prova suficiente, ele vai pronunciar aquele réu. E aí, quando ele pronuncia o réu, começa a segunda fase do júri, que é aquele júri que a gente conhece, né? Com os jurados, com aquela sala que parece um teatro. É até muito interessante, assim, não sei se vocês já foram no júri, eu acho bem legal. Apesar de ser um tribunal que lida com crimes muito graves, né? Mas bem, continuando, e aí o que ocorreu? O meu promotor, ele fez uma coisa inusitada. Ele pediu a impronúncia. E geralmente o Ministério Público não faz isso. Por quê? Faz parte do ofício do Ministério Público acusar, né? E trata-se de uma ação pública incondicionada. Então, ele realmente pediu a impronúncia dela, tentou dar uma justificativa jurídica lá para que aquela ação fosse trancada, né? Fosse encerrada sem o julgamento do mérito. Mas não adiantou. E aí o juiz pronunciou e ela foi a julgamento na segunda fase do júri. E aí, quando o meu promotor ele foi fazer a sustentação oral para convencer os jurados, ele pediu que os jurados absolvessem ela. Então, foi a parte da defesa pedindo a absolvição dela, né? E o meu chefe, o promotor de justiça, também pedindo a absolvição dela. E, felizmente, ela foi absolvida no final, né? Os outros rapazes não foram, e meu promotor também não pediu a absolvição deles. Os outros rapazes não foram porque eles já eram como se fosse uma ganguezinha de matadores de aluguel, sabe? Então, realmente, eles foram condenados. Mas aquela senhora não foi, né? Enfim, essa é uma situação muito inusitada. Ah, professor, mas você contou isso tudo para dizer o quê? Para dizer que o meu promotor, né, mesmo discordando, digamos assim, do julgamento daquela mulher, ou mesmo entendendo que ela estava ali numa situação impossível, né, numa situação como se fosse uma legítima defesa mesmo, e eu lembro que a tese argumentativa dele foi de legítima defesa, né? Então, ele argumentou pela excludente de ilicitude. E aí, o que aconteceu? Mesmo sendo essa situação esdrúxula, o promotor ele não pode simplesmente parar a ação penal e abandonar. Ele pode até, num caso muito raro como desse, pedir absolvição ao invés de pedir a condenação. Ele pode. O meu promotor fez isso. Mas ele não pode, de maneira alguma, né, encerrar o processo do nada, ele não tem autoridade para isso, tampouco abandonar o processo e deixar ele para lá, tá? Ele não pode fazer isso, ele não pode dizer, juiz, foi mal, me arrependi, devolve aí a denúncia. Ele não pode fazer isso, uma vez que ele oferece, já era, tá certo? Então, é incondicionado, ou seja, não está disponível, né? O princípio da indisponibilidade não está disponível para o promotor decidir se vai continuar ou não, ele simplesmente tem que continuar, mesmo que ele acabe eventualmente pedindo uma absolvição, tá certo? Então, é isso. Vamos ao nosso próximo princípio, o princípio da legalidade ou da obrigatoriedade. Vocês podem encontrar eles com os dois nomes, tá? Alguns autores usam obrigatoriedade
para tentar diferenciar um pouquinho daquele princípio geral da legalidade que a gente conhece, que rege todo o processo penal e todo o Código Penal, né? Mas é basicamente a mesma coisa, são sinônimos, tá? E aí o princípio da legalidade que se refere à ação penal pública condicional, ele fala o seguinte. Bom, a gente sabe que, presentes as condições da ação, a justa causa e os pressupostos processuais, o Ministério Público ele tem o dever de iniciar a ação penal oferecendo sua denúncia. Isso aí a gente já viu por causa do princípio da oficialidade, ele tem que atuar de ofício, né? Então, segundo o princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público está obrigado a oferecer a ação penal. Entendem? Então, tal princípio funda-se no seguinte postulado. Nec delita manet impunita. Nenhum crime deve ficar impune. Bom, eu vou chegar já nesse postulado aqui, mas vejam, o que a gente aprendeu até agora? Primeiro que a ação penal pública incondicionada, ela deve ser proposta de ofício, ela não precisa ser provocada. Uma vez que ela foi proposta, ela não pode ser desproposta, não é? Porque a ação penal pública incondicionada, ela é indisponível. E o princípio da obrigatoriedade fala o que pra gente? Que o Ministério Público, ele tem o dever de oferecer a denúncia, né? Presentes os requisitos. Então, é como se dissesse assim, veja, você não apenas tem que atuar de ofício e não apenas uma vez que ofereça a denúncia não pode mais voltar atrás, como você está obrigado a oferecê-la, se estiverem presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, né? E a justa causa, tá certo? Então, presente todos aqueles requisitos que a gente viu lá no 395, né, nos 3 incisos, se estiverem presentes aqueles requisitos todos, o Ministério Público, ele não só deve atuar de ofício, e uma vez atuando, não pode mais retirar a denúncia, como ele tem o dever de atuar, tá? É um dever do Ministério Público, tá certo? Quanto ao princípio, nenhum crime deve ficar impune, a gente sabe que isso é uma ficção jurídica. Na prática, é o que ocorre, porque como a gente acabou de falar brevemente aqui, existe uma situação que se chama a subnotificação. E aí, fazendo um paralelo, por exemplo, com a Covid-19. A gente escuta muito na televisão, porque os índices de subnotificação estão altos. O que é que isso significa? Significa que os dados oficiais, eles não necessariamente refletem a realidade. Entendem? Pode ser que agora, oficialmente, a gente está em torno de 45 mil pessoas falecidas. Mas, extraoficialmente, existem vários casos que não foram notificados aos órgãos oficiais, então nem entraram na conta. Então, pode ser que esse número seja muito maior e a gente não sabe. A mesma coisa ocorre com o crime. A gente não pode partir do pressuposto que todos os crimes que ocorrem vão virar uma notificação numa delegacia. Porque a gente sabe que isso não acontece, né? No mundo dos fatos, o tempo inteiro alguém está cometendo algum tipo de crime, tá? Seja porque dirigiu embriagado, seja porque fez alguma coisa que, enfim, foi contra a lei. Então, a polícia ela não está em todos os lugares. A polícia não é onisciente nem onipresente, não é? Então, ela não tem como saber de tudo que ocorre em todos os cantos, tá certo? A gente chama, na verdade, o professor Juarez Cirino dos Santos chama esse tipo de subnotificação de cifras ocultas. Eu acredito fortemente que o professor Diego Lemos já falou sobre isso com vocês, né? E eu sei que tem várias pessoas nessa turma que são interessadas por esse tema e escutam podcasts, etc. Então, a subnotificação é um fato real. Essas cifras ocultas realmente existem, tá certo? Nem todos os crimes que são processados ou sequer notificados numa delegacia são a totalidade de crimes no mundo real, tá bom? Então, esse princípio da obrigatoriedade, ele se funda nesse postulado em latim, que significa que nenhum crime deve ficar impune, tá? Mas, mais uma vez, isso é uma construção doutrinária, tá, gente? Isso não é um dado fático da realidade. É uma construção doutrinária feita para poder consubstanciar esse princípio da obrigatoriedade, porque o Estado tem essa intenção de não deixar impune, essa intenção é justamente a pretensão punitiva, né? Ele tem essa intenção de não deixar impune todos os crimes que chegam à ciência dele, tá? Logo, em decorrência disso, o Ministério Público está obrigado a atuar, porque ele é o único titular da ação penal pública incondicionada. Então, se ele não tiver obrigado a atuar, se ele puder dispor disso, não necessariamente todos os crimes ficariam impunes. Compreendem? Não necessariamente nenhum crime ficaria impune, compreendem? Então, da perspectiva estatal, da perspectiva dessa intenção de punir, ou dessa pretensão de punir do Estado, o princípio da obrigatoriedade da atuação do Ministério Público nas ações públicas incondicionadas, ele se funda, né, nessa construção latina aí, nec delita mantene impunita, que é nenhum crime deve ficar impune,
tá certo? Por mais que a gente saiba que na prática isso não ocorra, tá? Até porque seria impossível mesmo de ocorrer. E aí, o próprio sistema penal sabe disso, tanto que ele é seletivista, né? Ele seleciona quem ele vai punir porque ele sabe que ele não tem como punir todos que cometem os crimes que chegam nele, né? Fora os outros que nem chegam, que são as cifras ocultas de fato. Mas, enfim, essa é uma conversa que pode ficar para um outro dia, tá, gente? Então, vamos continuar aqui com o nosso assunto. Porque se deixar, eu fico falando sobre isso pro resto da noite. Eu gosto muito de falar sobre isso, mas, enfim, vamos continuar, né? Tourinho Filho diz que o princípio que, abre aspas, melhor atende aos interesses do Estado, dispondo do Ministério Público dos elementos mínimos para a propositura da ação penal, deve promovê-la, sem inspirar-se em critério político ou de utilidade social. Ou seja, o Ministério Público, ele tem o dever de atuar. Ele não precisa ficar se inspirando em critério político, né? Ou algum tipo de utilidade social para ver qual vai ter a maior função social. Não, ele tem a obrigação de atuar e ponto final. Porque a ação é pública e incondicionada. Tá certo? E aí, estamos quase encerrando nossa aula de hoje. Infelizmente, a gente não vai conseguir ver hoje a ação penal pública condicionada, né? Mas, assim, eu vou tentar dar uma carreirinha na aula que vem. É porque eu não gosto de dar o assunto, pessoal, de qualquer jeito, sabe? E a gente tá com pouco tempo. Então, eu seria muito desonesta com vocês se eu desse o assunto por dado e passasse direto e não explorasse, assim, cada aspecto importante dele, entende? Então, enfim... Mas a gente vai dar um jeitinho. Eu vou ver se depois a gente marca as aulas extras. Não sei, a gente vai vendo conforme for o andamento da cadeira, tá? Mas vamos continuar aí com o nosso princípio mais polêmico aqui desses slides, que é o princípio da indivisibilidade. Eu coloquei um asteriscozinho nele, estão vendo? É aquele mesmo que lá no comecinho dos slides, lá no meio dos slides, quando eu coloquei a lista dos princípios, e aí se vocês quiserem voltar para olhar, vocês vão ver, tinha um parênteses lá com divergência da jurisprudência. A gente vai ver agora que divergência é essa, tá? Então, vamos começar, né? As ações penais, sejam públicas ou privadas, são indivisíveis, tá? Isso vale para as privadas também. Então, se vocês abrirem os manuais clássicos de processo penal, vai estar lá dizendo que um dos princípios da ação penal pública incondicionada é o da indivisibilidade. Tá? O que significa isso? Significa dizer que é obrigatório que a ação penal abarque todos os que praticam a infração. O Ministério Público ele não pode escolher o réu, ele não pode selecionar o réu. Entendem? Então, assim, por exemplo, digamos que existe uma quadrilha, tá, de tráfico de drogas. Vou dar um exemplo. Associação para o tráfico, a famosa quadrilha de 2. Digamos que nessa associação para o tráfico a gente tinha 5 pessoas. E aí o Ministério Público, quando foi oferecer sua denúncia, só ofereceu para 3. Não quis oferecer para os outros 2 porque não quis. Ele não pode fazer isso, ele não pode selecionar que réu ele vai acusar ou que réu ele não vai, entendem? Se há indício suficiente de autoria e há materialidade delitiva que leve a esses supostos autores, o Ministério Público ele tem o dever de denunciar, e ele tem que denunciar todos, ele não pode denunciar só um ou outro. Seria um caso diferente, por exemplo, se ele não soubesse dos outros, só soubesse de um, aí tudo bem. Mas ele, tendo prova, tendo material, sabendo de todos os outros, ele não pode denunciar só uns e deixar os outros para lá, compreendem? Então, é por isso que se diz que a ação penal pública incondicionada, ela é indivisível, tá? Só que, né, como nem tudo no direito é 100% daquele jeito, a gente sempre tem ou uma discordância doutrinária ou uma divergência jurisprudencial. O que a jurisprudência dos tribunais superiores tem adotado? Eles têm adotado a premissa de que, na verdade, a ação penal pública, por mais que o Ministério Público ele não possa selecionar o réu, ainda assim, ele pode aditar a denúncia. Ele pode acrescentar réu, se ele quiser. Ele pode ajeitar aquela denúncia, que é o que a gente chama de aditar, tá certo? Aditamento é basicamente uma edição, tá? Ele vai fazer uma ediçãozinha lá na denúncia dele, para acrescentar um réu, por exemplo. Então, diante desse fenômeno, que realmente é possível, a jurisprudência dos tribunais superiores tem entendido que a ação penal pública condicionada, na verdade, seria divisível, porque admitiria, né, esse editamento da denúncia para incluir um novo réu, por exemplo, tá? Então, essa ação penal pública incondicionada seria divisível por causa disso. Então, vejam que é uma construção, na verdade, essa construção jurisprudencial, ela bate na doutrina, assim, né? Ela discorda um pouco da doutrina. Porque, na prática, o que acontece? Em tese, o Ministério Público, a gente sabe que ele não pode selecionar o réu, mas às vezes acontece, não é?
de na época em que o Ministério Público foi formular a sua denúncia, ele não tinha acesso a todas as informações, por exemplo, tá? Ele não tinha acesso ao fato de que aqueles réus, eles atuavam sob o comando de uma outra pessoa, que não está ali nos autos, tá? Então, mas aí, como ele tem o dever de entrar de ofício, né? Ele foi lá e entrou com a ação penal pública condicionada. No decorrer do processo penal, com as diligências que o juiz mandou fazer, não é? Descobriu-se que existe um outro réu que está envolvido também. E aí, o que vai acontecer? O processo penal vai ter que abrir um outro processo penal, né? A gente sabe que não. A gente sabe que não, porque a gente sabe que existem aqueles princípios da conexão e da contiguidade, que eu acho que vocês já devem ter estudado com o professor Diego, né? Então, vejam, não tem como você simplesmente abrir um outro processo, se já existe um processo aberto para processar aquele mesmo crime, né? Aquelas pessoas supostamente atuavam juntas. Então, o que acontece? O Ministério Público, ele pode aditar a denúncia para incluir esse novo réu. Então, se ele pode fazer isso, o processo ele não seria indivisível, porque o Ministério Público ele não está selecionando de menos, mas ele está acrescentando. Então, a construção jurisprudencial dos tribunais superiores seria mais ou menos essa, tá certo? É lógico que, da perspectiva da prática, isso não muda muita coisa. Na perspectiva da prática processual, do dia a dia do processo, isso não muda nada. Porque isso é um fato. O Ministério Público ele realmente pode editar a denúncia, tá? Em determinados momentos processuais. Agora, da perspectiva doutrinária, existe essa divergência. A doutrina diz uma coisa, né? E a jurisprudência dos tribunais superiores vem dizendo outra, tá? Então, fica aí para vocês essa observação. Porque se eventualmente vocês forem fazer, não sei, uma prova de concurso, né? Ou forem estudar e verem que existe essa diferença, vocês já vão entender que, da perspectiva da doutrina majoritária, a ação penal pública incondicionada ela é indivisível. Mas, da perspectiva dos tribunais superiores, né, mais recente, a ação penal pública incondicionada ela poderia ser divisível porque o Ministério Público ele tem esse direito de editar a denúncia se ele quiser, tá certo? Se ele quiser não, se for necessário, né? Enfim, continuando. Então, princípio da intranscendência / personalidade da pena / pessoalidade. Vocês vão encontrar, pessoal, com esses 3 nomes, tá certo? Mas esses 3 princípios são a mesma coisa. O princípio da personalidade é a mesma coisa do princípio da personalidade da pena, que é a mesma coisa do princípio da intranscendência, tá? O que diz esse princípio? Ele diz basicamente que a ação penal, neste caso a pública incondicionada, ela só pode ser proposta contra quem se imputa a prática da conduta. Você não pode, não é? Por exemplo, uma pessoa cometeu ou supostamente cometeu um furto, tá? Só que aquela pessoa faleceu. Aí você vai fazer o quê? Você vai encher o saco do Ministério Público para ele entrar com a ação penal, com a denúncia contra o filho do cara que supostamente lhe furtou? Não, né? Não faz sentido isso. Você só pode entrar com a ação penal contra a pessoa que supostamente cometeu aquela conduta tipificada. Não pode ser qualquer outra. Não pode ser um terceiro, não pode ser uma pessoa que se relacione com ela, não pode ser a cônjuge, não pode ser o filho, não pode ser um parente qualquer, a menos que essas pessoas também tenham cometido, né? Se eles foram partícipes, se foram coagentes, enfim. Mas se eles não tiverem participado de nada, se eles não forem cúmplices de absolutamente nada, eles não podem ser punidos, né? Pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido isso, não é? Então, ou seja, a ação penal pública incondicionada ela não pode transcender outras pessoas, né? Além do próprio réu. Por isso que se chama de princípio da intranscendência, ou da pessoalidade, ou ainda de personalidade da pena, porque a pena em abstrato, aquela pena que pode chegar a ser cumprida com a abertura de uma ação penal, né? Em potencial, pode ser cumprida uma pena no final, se houver uma condenação transitada de julgado, não é verdade? Então, aquela pena em abstrato, né? Aquela possibilidade de pena, ela tem que ser personalizada. Ela é personalizada. Ela só se remete, ela é personalíssima, ela só se remete àquele determinado sujeito. A pena não pode extravasar para outras pessoas, tá certo? Isso aí vocês já sabem. Então, ela não pode transcender, não é? A ação penal, no caso, não pode transcender a outras pessoas além dos réus, ou do réu, né?
por força do princípio da responsabilidade subjetiva, que está consagrado naquele artigo 13 do Código Penal, que fala justamente do nexo de causalidade. Vocês estudaram isso com certeza com o professor Diego, não é? Então, vejam, deve existir um nexo de causalidade entre a conduta que é feita e o resultado a que se remete aquela pessoa. Você não pode simplesmente pegar uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquela relação de causalidade e tentar imputar algum tipo de ação penal contra ela, tá? Não faz sentido. Então, vamos ver o que fala aqui o artigo 13 para a gente refrescar nossa memória. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ponto. Não é? O resultado ele só pode ser imputado a quem lhe deu causa. Você não pode imputar o resultado, que é o crime propriamente, a outra pessoa que não deu causa àquele resultado. Não é verdade? Então, considere-se causa, ação ou omissão a qual o resultado não tenha ocorrido. Tá? Sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá certo? Então, vejam, esse princípio da intranscendência ele se relaciona diretamente com essa noção de nexo de causalidade, né? Que a gente estuda lá no comecinho das nossas aulas de penal. E aí, gente, por hoje foi só. Gostaria de continuar, mas eu acho que uma videoaula que tenha mais de 1 hora, ela fica muito cansativa. Por mim, eu continuaria aqui falando, né, de todos os princípios, ou de todas as classificações, no caso, das ações penais, tá certo? Mas, infelizmente, a gente não vai ter como continuar, porque já ficou muito grande. A gente encerrou, portanto, a ação penal pública incondicionada agora. A gente viu todos os princípios que regem a ação penal pública incondicionada, tá certo? Na nossa próxima aula, a gente vai ver a ação pública condicionada e a ação privada, tá bom? E aí, na aula seguinte, da quinta-feira, a gente já começa, né, com jurisdição e competência. Eu sei que vai ser a aula, provavelmente, que vai anteceder a aula que vai anteceder a semana de prova, mas eu vou dar aula para vocês com assunto normal, pessoal, porque senão a gente vai ficar muito prejudicado, tá certo? Espero que vocês compreendam. E aí, dependendo do andamento da aula da semana que vem, a gente vê até onde vai o conteúdo da prova. Mas desde já, eu vou pedir para vocês que estudem bem esse comecinho aí de ação, a introdução e as condições da ação e justa causa, tá certo? Se der tempo, vai cair as demais classificações de ação penal. Se não der, cai até ação penal pública incondicionada, tá? Que foi o que a gente conseguiu ver até agora, para vocês também não serem obrigados a fazer uma prova com um assunto que não viram ainda, porque isso seria absurdamente injusto, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ver se eu consigo fazer slides mais sintéticos. Eu gosto de fazer slides que são explicativos, porque quando eu entrei na FASP me disseram que os alunos gostavam de estudar pelos slides. E às vezes quando a gente bota slide só com tópico, o aluno se confunde. Então eu gosto de botar slide bem explicadinho, porque eu sei que vocês vão estudar por ele. Mas assim, eu vou tentar ao máximo dar essa carga, né? Tentar dar aulas num ritmo um pouco mais rápido, sem perder também a qualidade, para ver se a gente consegue dar andamento à disciplina, tá bom? Um grande abraço e até a semana que vem.